Olá, queridos, bem-vindo a mais um episódio do E Agora, Jung? O que o Jung teria para falar para todos nós a respeito da solidão? Eu acho que a solidão, ela é colocada no imaginário de todos nós como sendo uma das piores sombras. E eu digo piores sombras porque as pessoas entenderam que a sombra é algo ruim, a sombra é algo que deve ser rechaçado, a sombra é algo tenebroso que está na companhia do mal que existe em nós. Mas será que é assim mesmo? Será que a solidão ela é tão má? Será que a solidão sempre vem para nos prejudicar de alguma forma, para nos levar para uma espécie de um estado de depressão? Bom, para refletir sobre isso e para a gente aprender bastante com essas 2 mulheres maravilhosas, eu estou aqui com a Flau, maravilhosa como sempre, gente, olha como ela tá linda, e a Cris então, ai gente, até a voz dela, meu coração fica quentinho, que ela fala ela é a voz que eu queria escutar um dia que eu estiver sozinha, sabe, ouvindo umas palavras, assim, de sabedoria. Quer ver? Vocês vão comprovar. Fala, Cris, o que que você acha da solidão? Será que ela é sempre má? É um prazer muito grande estar com vocês, e agora Jung, e falar um pouquinho sobre solidão e solitude. Estava conversando um pouco antes com a Natália, de nós iniciarmos esse podcast, e eu tenho percebido que na minha clínica muitas mulheres estão trazendo essa temática, desse vazio, dessa necessidade de estar com alguém, de não sustentar o lugar de si, de ficar consigo, com a sua companhia, como se a sua companhia não bastasse, como não fosse suficiente, como não fosse interessante, buscando fora aquilo para preencher dentro. E então é um assunto muito importante falarmos, porque por que que nós, sempre nos depreciamos? Porque a companhia do outro, porque o outro é mais inteligente, porque o outro é mais interessante, porque o outro é mais bonito do que a gente. Então a gente já entra num aspecto aqui, da minha autoestima. Como anda essa autoestima? Porque se eu me gosto, se eu me respeito, se eu sei do meu potencial, eu vou lidar muito bem comigo. É óbvio que estar com as outras pessoas é interessante por conta da troca, por conta da afetividade, mas se colocar nesse lugar de ter que ter alguém para ser feliz. Nós não precisamos do outro para nos completarmos, nós já somos seres inteiros. E aí, Flau, o que que você acha disso? Olá, meninas. Um prazer estar aqui com vocês, batendo um papo sobre isso, sobre a solidão. E você falou da autoestima, é bem interessante, né? Porque isso diz muito da autoestima. Eu consigo ficar comigo ou eu preciso do outro para fugir de mim? Às vezes o outro traz uma demanda e eu fujo de mim mesma, né? Então, é bem isso. Às vezes eu quero sair, tá sempre em agitos, tudo, porque eu não consigo ficar com a minha companhia. Isso é um sintoma. Agora tem outra coisa também que, socialmente falando, nós estamos numa época, eu acho que o espírito da época é questionar, está questionando muito isso. Porque é como você falou, Cris, está vindo muito essa demanda da solidão. Porque socialmente falando, a gente tem que ter outra pessoa, tem que estar namorando, tem que estar casado, tem que estar, ou então tem que ter, estar saindo, tem que ter muitos amigos, tem que ter, tem. E eu acho que o espírito da época atual é questionar isso. Tem mesmo? Se tem, de que lugar é esse? Né? Só para satisfazer um protocolo, tem que estar casada, tem que estar casado, namorando, né? Ou numa rodinha de amigos. Como que é isso? E como é quando eu estou só?
Qual é a relação comigo mesmo? Eu acho que essa é a principal relação que a gente tem que saber, ou estando com alguém, ou não estando, como que está a relação comigo mesmo. A partir da relação comigo mesmo, eu vou fazer escolhas de relações, né? A relação comigo mesmo está ruim, eu vou fazer escolhas de relações em cima disso. Então, a escolha e a qualidade das relações também passa pela como que está a relação comigo mesmo. Então, a solidão, em termos de prestar atenção nisso, pode ser uma grande bênção para eu saber como é que está essa relação comigo e o quanto eu tenho que fugir dessa relação. Né, Nath? O que você acha de tudo isso? É, eu fico pensando muito assim, né, se eu mesma não curto a minha companhia, como é que eu espero que alguém vai gostar da minha companhia, entendeu? Aí eu escuto, a minha clínica sempre foi muito mais de mulheres, e eu acho que esse assunto ele acaba pegando mais as mulheres, porque tem uma construção social, a gente é criada com essa ideia de que para eu ser uma mulher de valor, para eu ser alguém que deu certo na vida, eu preciso estar num relacionamento, porque senão eu sou a encalhada, né. Tem muitos nomes pejorativos, mas acho que esse encalhado eu acharia até engraçado. Então eu tenho como mulher para provar para a sociedade, para minha família, para mim mesma que eu dei certo, eu tenho que ter uma carreira, eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter muitas coisas. E nós somos criadas desde a infância para a gente estar nesse lugar de servir, né, então é um absurdo quando a gente fica sabendo, a gente no mínimo, a gente sempre acha que não é preconceituoso, mas no mínimo a gente fica incomodado do tipo: "Nossa, tem algum problema com a Nath, como assim a Nath está solteira? Será que ela está traumatizada? Será que ela não consegue? Será que ela não arruma ninguém?" Aí a nossa cabeça vai longe, sem se dar conta que isso já é um preconceito. Porque, assim, a Nath ou qualquer outra pessoa, homem ou mulher, não precisa, como a Cris disse, de alguém para ser feliz. Pode ser inclusive uma escolha estar sozinha, né, porque eu posso ficar na solidão, e a solidão é algo que fere, né, por isso que eu coloquei lá no começo como sendo algo, eu vejo as pessoas fazendo qualquer tipo de coisa para não ficar na companhia da solidão. Eu vejo as pessoas se machucando, se diminuindo, se drogando, usando muita medicação, e aí é o infinito e além. Mas a gente esquece que a solidão, ela não é ruim, de verdade, ela só existe. Ela pode ficar num campo negativo, que eu poderia chamar de solidão, ou ela pode ir para um campo até positivo, que é a solitude. Na solitude eu me curo. Na solitude eu me escuto, na solitude eu repenso. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Você termina um relacionamento, você tá ferida. Gente, qual que é o ideal, assim, né, não tô dizendo uma receita de bolo para a vida de ninguém, mas você parar e fazer um balanço, o que que eu estou fazendo da minha vida, deixa eu ver quais são as pessoas com as quais eu me relaciono, será que eu preciso recalibrar o tipo de parceiro ou parceira que eu escolho? Eu não sei, né, eu gosto muito de uma frase, que é muito frequente aqui no meu consultório: "Ai, Nath, eu queria tanto ir passear. Ai, mas é fim de carreira eu ir sozinha". Por quê? Por quê? Vai lá, toma um café, vai se leva para passear. Porque se eu ficar esperando alguém me levar para passear, e se essa pessoa nunca chegar? Se eu ficar esperando alguém para me dar minha felicidade, será que vai dar mesmo? Ou será que eu vou ficar só projetando em alguém? Não, o dia que eu conhecer o príncipe encantado, ele vai me salvar, ele vai me dar todo o amor do mundo. Aí você vai ficar aceitando, entendeu? Que qualquer coisa que aparecer no desespero de encontrar esse príncipe. Então, se leve para passear. Você se leva, Cris, de vez em quando para passear? Você, com a tua fala, você me fez relembrar aqui um momento da minha vida. Eu me separei e fiquei 8 anos sem em um relacionamento e depois, esse não deu certo. Queria muito ir para a Itália, mas eu estava sozinha. E aí eu falei: "Nossa,
mas eu vou esperar alguém para ir para a Itália, né. Então em 2012 eu fui para a Itália sozinha, e foi uma viagem maravilhosa. E depois disso eu encontrei, o meu parceiro que eu estou até hoje. Então é como se fosse, né, se joga, vá, conquiste, né. Quando você resolve dentro, fora vem. E muito interessante isso que você trouxe, Nath, dessa questão de você ter que estar numa relação. Quantas vezes as pessoas não estão casadas, só que elas estão se sentindo sozinhas? Elas têm um parceiro, mas é um parceiro abusivo, um parceiro tóxico, um parceiro que não escuta, que não acolhe. Então, só para ter, só para criar essa persona e representar, é o chaveiro, né, que o pessoal fala, é o troféu, tem o troféu para desfilar. Não, a Flau trouxe muito bem essa questão do espírito da época. Precisamos refletir sobre isso. Porque as mulheres precisam casar, porque precisam ter um companheiro. Gente, eh, nós somos inteiros. O Jung fala isso, né? Temos a parcela de luz e de sombra, mas temos que buscar inteireza, a integração comigo, porque foi muito bem dito pela Nath, se eu não me suporto, se eu não gosto da minha companhia, quem que vai gostar? Não faz sentido isso. E então, é muito interessante observarmos isso e o quanto a solitude é maravilhosa, porque para eu buscar um processo de autoconhecimento, eu preciso ficar comigo. Parar, verificar o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas forças, o que me afeta, o que me consola. Eu não consigo fazer isso com os outros. E muitas vezes nós colocamos nesse papel, para suprir essa carência, de ofertar o nosso tempo para os outros, para ser aceita, para agradar o outro. E muitas vezes nós ficamos desagradados conosco, feridos, porque estamos indo contramão daquilo que nós queremos de fato, que a alma pede. Muito interessante, Cris. É bem isso mesmo. Que lugar que a pessoa fica quando ela fala assim, nossa, eu tô sozinha. No momento eu não estou namorando. E isso é ruim. Aí ela fala assim, eu preciso, não, tô assim pensando, né? A pessoa pensando com ela mesma, isso é ruim, eu preciso de alguém. De que lugar é esse? Aí tudo bem, ela fala assim, eu preciso ter alguém, porque não é bom estar sozinho. Aí ela vai buscar. Como que vai ser essa relação? Ela vai conseguir ser ela mesma nessa relação? Ou ela vai estar ali para agradar? Então, se eu não consigo ficar sozinha comigo mesma, eu preciso me relacionar e ter um parceiro ou uma parceira. Aí esse parceiro ou parceira chega, que lugar que vai ser? Vai ser um lugar de, se ele for embora, como é que eu fico? Eu não consigo ficar comigo mesmo. Então eu preciso o quê? Não ser eu nessa relação. Olha que coisa doida, né? Eu preciso ser outra pessoa, eu tenho que agradar, tenho que fazer tudo que a pessoa quer, porque que relação é essa? É uma relação que não vai trazer, né, uma, algo bom, uma relação gostosa de parceria, uma relação leve. Então, sair desse lugar de que eu preciso ter alguém é perigoso, é prejudicial para as duas pessoas. E você não se coloca como uma pessoa inteira, como a Cris falou, com luz e sombra, com Você vai ficar defeito. fazendo coisa só porque o outro quer, né? No fim, você vai ficar sempre assim, deixa eu ver o que que o fulano quer, aí você se adequa, até o ponto que você não sabe mais quem é você.
Isso né? se perdeu, É. se Eu acho perdeu. que você está falando, para a gente botar nome aos bois, você está falando de uma maneira poética e fantástica de um relacionamento abusivo, né? Porque aí, se eu entro nesse relacionamento por dependência, porque eu preciso de alguém porque eu não quero ficar sozinho. Aí, como eu preciso de alguém, primeiro que eu vou aceitar a primeira coisa que aparecer, né? E aí eu também vou ter que atender a expectativa dessa coisa para essa coisa não me abandonar, Isso é né? verdade. É Aí uma... eu entro nessa relação abusiva, aí de relação abusiva em relação abusiva, eu me perco e eu já não sei quem eu sou, porque eu fui tanto que os outros queriam que eu fosse, aí a pessoa adoece, né? Do tipo assim, caraca, quem sou eu? Se perde, né? Ai, um pouco triste isso, tá vendo? É Gente, ficar triste, né? fugindo da solidão é muito mais triste do que você enfrentar ela logo. Eu sempre fico me lembrando de uma coisa que a minha avó falava. Ela falava assim que eu vou falar com as minhas palavras, né? Porque minha avó era uma pessoa simples, ela não tinha esse vocabulário, mas ela falava que os relacionamentos eles têm que vir para transbordar. Porque eu já sou alguém que sou completa, né? De coisas boas e ruins, mas sou completa. E aí, essa pessoa vem para me transbordar, mas não vem para me completar, porque ninguém vai ser capaz disso. Então, se eu for para um relacionamento com esse pensamento, aí a gente se completa juntos, né? Se transborda juntos, na verdade. Não sei, ficou meio confuso agora, mas acho É que lindo isso, é, né? Verdade. Sua avó, uma sabedoria aí. tá vendo? É, porque a E gente a fica tanto, Cris, né? e a Cris tocou num ponto que eu achei muito interessante também de e a solidão a dois? Às vezes, né, não é? Tem muita solidão a dois. Nossa. Pessoas tá casada ou não, ou namorando, tudo, e é naquele relacionamento existe uma solidão imensa E é o pior tipo de solidão, não é, Flávia? também. Sabe por que que eu acho que é o pior tipo de solidão? Porque aí a gente começa a se perguntar, não, deve ter algum problema comigo. Porque eu tô Uhum. num relacionamento que era tudo que eu queria, ou muitas vezes estou num relacionamento bacana, eu acho que eu tô doida. E aí começa essa dinâmica também, quem sabe, onde eu mesma faço um abuso, porque eu começo a achar que, ai, mas eu devo ser uma pessoa muito ruim, ai, eu devo ser gananciosa, porque eu tô vendo coisa onde não tem, e aí a pessoa entra naquele autoabuso de: "Não, eu tenho que engolir qualquer coisa, porque eu sou uma pessoa ruim, tô imaginando coisa", sei lá, a mente meio que vai para esse lado. E enquanto que, na verdade, a gente deveria escutar os nossos sentimentos, né. Não É, sei, o que que você acha, Cris? o que eu vejo também é que as relações hoje em dia, elas estão muito baseadas, no material e não na essência da pessoa. Então, o meu foco é encontrar uma pessoa bonita, encontrar uma pessoa que tenha dinheiro. Gente, nada contra, tá? Que legal a gente estar com alguém que é bonito mesmo, né? Ok, mas existem pessoas deliciosas, maravilhosas, mas que não têm um aspecto tão perfeito, de formas que a nossa sociedade estipula. Então a gente mais uma vez vai entrar nos padrões, nos rótulos. Eu tenho que procurar uma pessoa com essas características físicas. Só que às vezes pode ser linda por fora e extremamente pobre, feia por dentro. Então eu acredito que muitas vezes essas relações que trazem, essa fragilidade e esse vazio interior, elas foram estruturadas em cima, do que eu vou tirar disso. Então o status social ou financeiro, a pessoa está muito bem na vida, ou vai me dar uma ascensão, um status na sociedade. Então, muitas vezes, o amor ele é deixado em segundo plano para que as necessidades sejam priorizadas. Essa é uma visão que eu tenho. Eu fiquei pensando, né, enquanto vocês
falavam, acho que isso flerta um pouquinho com aquela coisa muito do mundo que eu não sei, sabe, é que é tão doloroso, assim, quando eu fico pensando isso, que eu acho que as pessoas têm tanto medo da solidão, a gente está falando de uma forma leve, uma forma, sabe, bacaninha, que parece que o assunto é fácil, mas não é nada fácil. Elas têm tanto medo da solidão que elas entram, como a gente já falou algumas vezes aqui, nessa coisa de aceitar qualquer coisa. Eu aceito qualquer tipo de relacionamento, aí porque esse casamento, porque esse namoro, porque, né, isso é socialmente, né, não, essa pessoa me dá isso, essa pessoa me dá aquilo, muito voltado a esse padrão do mundo, e aí acontece uma deterioração das relações, né, do tipo assim, hoje a gente já não tem mais o parâmetro do que deveria ser um relacionamento. Então, não estou nem falando dos abusos, assim, que às vezes acabam sendo evidentes, mas assim, quando na clínica eu pergunto para as pessoas: "Tá, o que que você acha que deveria ser um relacionamento?", as pessoas não sabem mais. Ou as pessoas chegam contando: "Não, Nath, eu não quero ir atrás de alguém", não porque ela não quer ter alguém, que ela não precisa, ok, mas ela não quer ter alguém naquele momento, né, ou escolhe não ter, porque ninguém quer nada com nada, as pessoas são todas rasas. Gente, não é verdade. Eu acho que a gente andou aceitando relacionamentos tão ruins, que agora a gente acha que é tudo assim, sabe, para homens e mulheres. Eu atendo tanto homens como mulheres que se envolveram com os famosos chave de cadeia, entendeu? E agora acha que todo mundo é assim, que todos os relacionamentos vão ser assim. Aí eu escolho ficar sozinha porque eu não quero esse relacionamento. Gente, não é verdade. Eu acho que não podemos nem para 8 nem para 80, né? A gente não deveria ir para um relacionamento só porque eu não quero ficar sozinha, mas eu também não deveria, deixar de viver as experiências da vida por medo de dar errado, porque aí eu também não vivo. Acho que a gente pode inclusive ir para um outro assunto. E quando eu estou num relacionamento, ó, hoje a gente tem presença ilustre, o Eros chegou aqui para trazer o amor pra gente, né, a gente está falando de alto amor, ele trouxe. Para quem está nos ouvindo é meu gato, tá gente, que ele é enxerido, ele sempre vem participar das coisas que eu faço. Eu acho que tem uma outra coisa que é assim, eu estou no relacionamento, tá tudo bem, meu relacionamento tá lindo, parceria, super funcionando, mas eu vejo também que as pessoas têm dificuldade de aceitar que, assim, olha, eu preciso de um tempo para mim. Tá tudo bem, você tá me transbordando, mas eu quero sair sozinha, mas eu quero fazer essa viagem sozinha, eu preciso ficar um tempo em silêncio. Aí a pessoa fica constrangida de falar para o parceiro e muitas vezes o parceiro não aceita. Mas como assim? Porque a gente está namorando, a gente tem que ficar grudado 24 horas? O que que você acha, Flau? Você já passou por isso, do parceiro não aceitar que você quer ficar sozinho um pouquinho? Nossa, bem interessante. Tá tendo isso agora, né? Porque muitas vezes a pessoa, você falou, né? De tá um tempo sozinha e entra num relacionamento. E quando a pessoa faz direitinho, né? Ficou com ela mesma, fez isso que a Cris falou, vai viajar para Itália sozinha, vai, né? Começa a cultivar esses momentos solos. Quando entra numa relação, começa a apreciar também. Tem hora que fala assim, embora a relação esteja legal, bacana, gostosa, tem hora que fala assim, caramba, faz tempo que eu não vejo aquelas amigas. Eu vou marcar sabe, um café com elas, ou um jantar, sabe, sair com elas. Começa a valorizar mais, porque eu também vejo muita gente, quando casa ou está se relacionando, abandona todas as amizades, né? Não vê mais, tal. E é legal, assim, cultivar esses momentos. Poxa, ou então falar assim, não, hoje eu estou a fim de ficar em casa lendo um livro, vou dormir mais cedo. Então, priorizar esses momentos solos é gostoso dentro das relações. E eu vejo que está acontecendo isso, vendo que, embora esteja aí, né? Como eu falei, é o espírito da época que está surgindo, está mudando a forma de se relacionar. A gente está vendo com os jovens aí
querendo filhos mais tarde, né, depois dos 30. Então, a gente tem muita mudança aí. Tem os jovens questionando se querem ou não ter filhos, se querem ou não casar. A gente está aí com esse público bem questionador também em relação a muita coisa. Então, nós temos muita mudança. Então, eu vejo também que esse padrão de final de semana, tá namorando, sexta, sábado e domingo, vai para casa de um ou vai para casa do outro e fica junto o tempo inteiro e tudo faz junto. Eu acho que também está havendo uma mudança aí nesse aspecto, né? Eu acho que é devido a valorizar a própria solitude de estar consigo mesmo, né, Cris? Concordo, Flau, porque assim, é uma necessidade de termos esse espaço para si. Porque na relação, como muito bem disse a Nath, a gente vai transbordar. Existem coisas que eu gosto muito e o meu parceiro não curte muito. Às vezes ele até faz para me acompanhar, mas acaba ficando enfadonho, porque é interessante para mim. Ainda mais a gente que está na formação, né? É filme com teor psicológico, é teatro, tudo tem esse fundo de Jung, né? Tudo vai para esse lado da psique. E quem não está nesse mundo acaba, opa, né? Eu quero ver uma ação, eu quero ver um drama, eu quero ver, né? Futebol. Eu já não gosto. Então, assim, o que que a gente faz? Eu acho que a relação saudável é aquela que você tem confiança no seu parceiro. Porque o que que eu vejo também é quando a pessoa decide ter uma relação, ela acaba, como muito bem disse a Flau, eh, afasta das amigas e vive só para o parceiro. Só que nós temos necessidades diferentes. Ah, então gosta de jogar bola? Deixa ele jogar o futebol dele ou assistir o futebol. Vai ler Jung, vai assistir um filme, vai fazer alguma outra coisa. Nesse momento, é essa questão da possessividade. Onde você está? Mas que horas chegou? Então, o relacionamento não é prisão. Eu acho que isso está hoje sufocando muitas pessoas, porque quando a pessoa fala: "Estou namorando ou estou me relacionando", parece que está acorrentado. Não posso mais sair com os amigos, ou jogar o futebol, ou fazer algo sozinho. Gente, nós nascemos sozinhos e nós vamos morrer sozinhos. Durante esse caminho, nós nos relacionamos com as pessoas, mas o que é gostoso é você permitir que o outro se sinta muito bem ao seu lado, para quando ele não estiver, ele querer voltar. Porque é muito ruim você ficar, colocando ao outro a obrigatoriedade de estar ali 24 horas com você. Chega uma hora que o assunto, por mais interessante que nós sejamos, o assunto acaba. Então eu acho que, precisamos repensar essa forma de se relacionar, permitindo que o outro tenha os espaços livres dele. Porque se é uma relação verdadeira, eu não vou ter medo de perdê-lo, não vou ter medo que ele vá embora, não vou ter medo, que ele me traia. Por quê? Porque nós estamos ali, inteiros, sinceros, transparentes. Eu acho que isso falta muito, né, a transparência nas relações. Verdade. Não, Cris, mas eu sinceramente acho que você tá errada, entendeu? Porque se essa pessoa que veio namorar comigo não ficar 24 horas comigo, ela só pode sair de casa na minha companhia. Eu tenho que olhar tudo o que acontece, porque se eu não tiver esse controle, certeza que vai me trair. Certeza que eu vou perder esse relacionamento. Mentira, gente, não é nada disso, né. Mas é exatamente o que a Cris falou, né, essa ironia que eu usei agora é isso, é o fundo disso tudo é o medo da solidão, é a insegurança, são muitos sentimentos ali juntos, todos no sentido assim: "Olha, eu tenho que manter o domínio", aí só que aí o seu relacionamento ele vai para um campo de poder, né, do tipo: "Eu tenho que manter o domínio, eu tenho que manter o controle sobre você, porque senão eu vou perder a sua companhia". E, na verdade, eu nunca vou conseguir garantir essa pessoa, eu nunca vou conseguir garantir nada, né, então, enfim. Mas esse é um assunto para um próximo episódio. Obrigada, gente, pela companhia de vocês, obrigada pela conversa.
Obrigada, Nath. Obrigada, Cris. Adorei esse bate-papo aqui. Foi um prazer. Até mais.